Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Todos acharam? Vamos ler com aqui o seu santo e meu espírito. O filho da Sunamita revive. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica, que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele, no terraço, um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou o seu servo Geazi chamar a mulher Sunamita. O moço a chamou e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: vai e chama de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta, e Eliseu lhe declarou: por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou, e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça! Ai, que dor na cabeça! O pai imediatamente rogou a um servo: leva-o à sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta, vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido: por que vais ter com ele hoje ainda? Não é Neumênia, dia de lua nova, nem Shabat, sábado. Mas ela, despedindo-se, lhe disse: Shalom, fica em paz. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: conduz-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe o homem de Deus, alertou seu servo Geazi: ali vem chegando a Sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe: está tudo bem? Como está teu marido? E como está teu filho? E ela respondeu a Geazi: Shalom, tudo em paz. Contudo, assim que chegou ao monte diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: deixa-a em paz, porquanto seu coração está muito angustiado. Mas Yahvé não quis me revelar o motivo desta terrível aflição. Então ela desabafou: porventura pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasses? No mesmo instante Eliseu ordenou a Geazi: cinge teus lombos, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimentes. Se alguém te saudar, nele respondas. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino exclamou:
Tão certo como vive o Senhor e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então ele decidiu acompanhar a mulher até a sua casa. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida, mas ele não disse uma palavra nem reagiu de forma alguma. Então Geazi saiu correndo de volta e encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou: Mestre, o menino não volta a si. Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado, morto e estendido sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou a Yahvé, o Senhor. Em seguida deitou-se sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro. Depois subiu na cama e estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou imediatamente chamar a sunamita. E Geazi foi correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse: Toma teu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida, pegou o filho e saiu. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Né, irmãos, uma passagem bem longa, né, mas ela nos traz ricos ensinamentos. Mas é uma história que nos traz ricos ensinamentos. E conta a história de uma sunamita, né, irmãos? Tinha um esposo e que não possuía filhos. E a primeira coisa que o texto bíblico vai dizer, né, irmãos, é que ela era rica. Né, irmãos? Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição. Né, irmãos? Ela era uma mulher rica. Né? Muitas vezes, a riqueza cega as pessoas de enxergarem aquilo que realmente é importante nesse mundo. Né, irmãos? Essa mulher era rica e ela olhou para Eliseu e ela reconheceu o ministério que Eliseu estava exercendo ali naquele lugar. Né, irmãos? Ela enxergou Eliseu como um homem de Deus. Né, irmãos? Ela vai dizer: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Né, irmãos? Você vê alguém que tinha discernimento. Né, irmãos? Quantas vezes falta discernimento nos crentes hoje? Né, irmãos? Quantas vezes eles estão servindo a Deus, né, porque eles estão numa condição onde muitas vezes favorece eles a servirem a Deus. Né, mas se eles simplesmente ganham um pouco mais de dinheiro, ou simplesmente eles recebem algum pouco mais de responsabilidade no trabalho para fazer alguma coisa, sabe, irmãos, simplesmente eles perdem o discernimento, sabe, irmãos, eles saem do caminho e eles simplesmente desandam a vida todinha, não enxergam, não tendo mais discernimento daquilo que é importante e daquilo que não é importante, daquilo que deveria ser prioridade. Né, irmãos? Quanto isso acontece hoje? Né, irmãos? E com aqueles que são chamados, realmente isso não acontece, irmãos. Com aqueles que são chamados, realmente, eles não perdem o discernimento. Né, irmãos? Eles não recebem um cargo lá na empresa, lá, e de repente, aquilo que virou a razão dele de viver. Se der para encaixar Deus ali, ele encaixa. Se não, que fica para quando der. Não, irmãos. Essa mulher aqui, ela era rica, mas ela não estava pensando em fazer novos investimentos. Né? Eu vou fazer novos investimentos, eu vou fazer uma casa mais bonita. Né? Não, irmãos, ela não estava preocupada com isso. Né, irmãos? Ela estava ali, olhando para Eliseu, reconhecendo Eliseu como um homem de Deus, olhando, sabe, irmãos, e ela viu, puxa vida, para Deus fala, mas Deus fala através do profeta de Deus. Né, irmão? Nessa época aqui, se você quisesse ouvir Deus falando, era através do profeta. Você não orava a Deus para falar com Deus como nós fazemos hoje. Né, irmãos? Então, estar perto do profeta era como estar perto de Deus, irmãos.
E ela enxergava isso. Ela tinha discernimento, né, irmãos? E ela reconhecia isso. E o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu é que ela chamou Eliseu para comer na sua casa. E Eliseu passou a visitar essa mulher, né, irmãos? Porque ela recebia eles muito bem. E chegou ao ponto dela fazer um quarto em cima da sua casa, né, irmãos? Só para hospedar Eliseu. Fez um quarto próprio, botou uma cama, botou uma cadeira, botou uma lamparina, né? Para que ele se sentisse à vontade, para que ele pudesse ter privacidade, né, irmãos? E Eliseu estava lá, e Eliseu vendo, né, esse carinho dela, né, irmãos, por ele e por Geazi, ele falou, puxa vida, mas o que será que eu posso fazer em favor dessa mulher? Puxa, porque ela tem sido tão boa para com a gente. Nossa, temos recebido tantas coisas boas dela. O que será que a gente pode fazer com ela? Né, irmãos? E Eliseu vai dizer, tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei? Ou ao comandante do exército? Né, irmãos? Eliseu falando para ela, puxa, será que tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Será que eu posso interceder por você pelo rei, alguma coisa? Né? Será que eu posso interceder por você, pelo comandante do exército, em alguma coisa? Né, irmãos? E é muito interessante, diante disso, o que ela fala diante disso? Né, irmãos? Ela vai dizer, eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Né, irmãos? Diante disso, ela vai dizer, não, está tudo bem, não há nada, não estou precisando de interceder pelo rei. Não tem nada que possa interceder pelo comandante do exército. Está tudo em paz, está tudo bem. Eu vivo aqui em paz entre o meu povo. Eu não estou precisando de nada. Está tudo bem. Né, irmãos? Isso, irmãos, isso mostra que ela não estava tratando o profeta de Deus daquele jeito por interesse. Santo Senhor. Né, irmãos? Porque quantos crentes hoje não caminham a Deus por interesse? Vai na igreja quando está precisando de alguma coisa. Quando precisa de uma resposta para receber alguma coisa. Quando precisa da solução de um problema. Né, irmãos? Quantos crentes hoje não estão fazendo troca com Deus? Né, irmãos? Hoje em dia tem algumas igrejas que já tem até o cronograma. Já tem até o sonograma. Segunda é das causas impossíveis. Da terça é dos empresários. A da quarta é da família. Né, irmãos? Mas na nossa realidade não. Todo dia é dia de bênção, todo dia é dia de cura, todo dia é solução do problema, todo dia é dia de fazer troca com Deus. Né, irmão? Na realidade que a gente vivia antes, né? Não mais agora, né? Mas quantos crentes não servem a Deus simplesmente por interesse? Mas quando nós temos discernimento e quando nós somos chamados realmente por Deus, é esse discernimento que nós temos aqui. Glória a Deus. Né, irmãos? Não fazemos nada trocando com Deus, porque entendemos que não há com o que trocar. Né, irmãos? Não trocamos nada com Deus. Se nós estamos caminhando com Deus, se nós estamos honrando Deus, sabe, irmãos, é simplesmente por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Não é porque nós somos especiais, não. É nada mais do que a nossa obrigação. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, sabe, ela estava fazendo o que estava fazendo simplesmente porque por generosidade mesmo, por entender, sabe, irmãos, que estar perto do profeta era estar perto de Deus. Santo Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que devemos caminhar com Deus sem interesse. Glória a Deus. Caminhar com Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso contentamento, Ele é a nossa satisfação. Ele não é o meio pelo qual a gente alcança a nossa alegria, alcança o nosso contentamento, alcança a nossa satisfação. Não, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso contentamento, Ele é a nossa satisfação. E é o que nós vemos aqui, irmãos. Era desse jeito que essa mulher caminhava com Deus. Né, irmãos? E o que vai acontecer? Né, irmãos? Mesmo assim, Eliseu ficou pensando, puxa vida, ela não quer nada em troca, sabe, mas eu vou fazer alguma coisa por ela, há alguma coisa que eu possa fazer por ela, o que a gente pode fazer por ela? Né? Eliseu perguntou para Geazi, né? E Geazi falou, bom, ela não tem filho, né? E o esposo já é idoso, né, irmãos? Ou ter filho é uma bênção, mas nessa época aqui, irmãos, era muito importante ter muitos filhos. Sabe, quanto mais filhos você pudesse ter,
melhor era. Assim que funcionava, né? E essa mulher aqui, ela não possuía filhos nenhum, né, irmãos? Filhos nenhum. E Eliseu então vai declarar para ela, ó. E Eliseu lhe declarou: por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Né, irmãos? Ela não estava fazendo nada por interesse, mas Deus a estava abençoando. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Quantas vezes Deus nos surpreende com bênçãos que nós nunca imaginaríamos. Glória a Deus, Senhor. Né? Quantas vezes Deus nos surpreende com bênçãos que, se nós pudéssemos pedir, nós nunca pediríamos algo que tão grandioso que Deus nos deu. Santo Senhor. Né, irmão? Se eu pudesse pedir alguma coisa quando eu não era convertido, eu ia pedir um emprego bom, um salário bom, uma casa, um carro, né, irmãos? Eu ia pedir um monte de coisa, mas depois que eu fui chamado, sabe, irmãos, quantas bênçãos que Deus me deu que eu nunca imaginaria receber. Santo Né, irmãos? Por exemplo, Deus me chamar para pregar a sua palavra. Né, irmãos? Algo que eu nunca imaginaria pedir antes na minha vida, mas olha só que coisa maravilhosa que Deus me deu e quantas coisas maravilhosas Deus dá para cada um de nós. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, a gente caminha sem interesse, mas Deus é aquele que nos abençoa e nos dá muito mais do que merecemos. Glória a Deus. Né, irmãos? Muito mais do que precisamos, sabe? E foi o caso dessa mulher aqui, irmãos. Ela recebeu essa palavra de Eliseu e ela ainda vai dizer: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Né, irmãos? Nem ela mesma acreditou que aquilo poderia ser possível. Meu Deus, será que isso é possível? Puxa vida! Né, irmãos? Será que é possível? Até hoje eu não consegui ter um filho, mas será mesmo? Nem ela mesma estava acreditando. Né, irmãos? Mas o que aconteceu? O menino cresceu. O menino cresceu e quando o menino foi trabalhar junto com o pai lá, de repente o menino grita, né? Minha cabeça! Ai, que dor na cabeça! O pai imediatamente rogou um servo: leva-o à sua mãe. Então este o tomou e o levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia e então morreu. Né, irmãos? Puxa vida! Né, irmãos? Estava tudo bem, tudo maravilhoso. Né, irmãos? E de repente parece que os sonhos desabaram. Né, irmãos? Parece que o mundo acabou. Né, irmãos? Estava tudo bem, tudo certo, de repente deu tudo errado. Né, irmãos? Quantas vezes na nossa vida, muitas vezes, parece que os sonhos desabam. Santo Né, irmãos? Parece que o mundo acaba. Santo Né, irmãos? Parece que tudo resolveu dar errado. Né? As coisas simplesmente fogem do nosso controle. Glória Não a há nada que a gente possa fazer. Sabe, irmãos? Quantas vezes parece que o nosso raciocínio lógico não consegue entender, sabe? Era uma bênção que Deus havia preparado, estava tudo certo, de repente desandou tudo. Começou a dar tudo errado e as coisas fogem do nosso controle e a gente não faz a mínima ideia do que fazer mediante aquela circunstância. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? De repente, o que era uma bênção se tornou uma condição praticamente desesperadora. Santo Senhor. Né, irmãos? E o que nós aprendemos posteriormente, né, é o que fazer quando nós estamos diante dessa circunstância. Santo Né, irmãos? Como agir? O que fazer? Né, irmãos? O que a gente faz quando a gente está numa situação desesperadora? A gente vai no terapeuta? A gente vai no psicólogo? A gente entra em depressão? A gente se suicida? Né? Mas o que a gente faz quando a gente está nessa situação? Né? E o que ela fez? Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: manda, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Santo Senhor. Né, irmãos? O que ela fez? Não, eu vou até Deus. Eu vou até o profeta, porque Deus se manifesta através do profeta. Então, se eu for até o profeta, eu vou até Deus. Santo Senhor. Né, irmãos? O que fazer nas nossas circunstâncias desesperadoras? Glória a Deus. O que fazer quando as coisas saem fora do nosso controle? Glória a Deus. Né, irmãos? Ela era rica, ela não foi atrás do melhor médico. Né, irmãos? Ela não foi atrás, não, irmãos, ela vou até Deus. Glória a Sabe, Deus. porque não há nada que eu possa fazer,
sabe, ela entendeu que somente Deus poderia fazer alguma coisa, sabe, irmãos, e ela foi até Deus. Glória a Deus. E quantos crentes hoje estão indo para tudo que é lugar, Glória a mas não vão até Deus? Santo Senhor. Né, irmãos? Quantos crentes hoje estão indo nos seus recursos, estão indo na sua capacidade, estão indo um monte de coisa, mas não vão até Deus? Santo Senhor. Né, irmãos? Ainda que essa mulher aqui, irmãos, ela entendia que ainda que as coisas tivessem saído fora do seu controle, que ainda que tudo parecesse estar fora do lugar, que tudo tivesse, sabe, irmãos, ela sabia que nada saía fora do controle de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, ela sabia que ainda que tudo parecesse perdido, sabe, tudo estava no controle de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e é essa confiança que muitas vezes falta nos crentes. Santo Senhor. Muitas vezes nós vemos os crentes se desesperando. Sabe, irmãos, a gente vê os crentes entrando em depressão. Sabe, irmãos, a gente vê os crentes, parece um morto-vivo. Né, irmãos? Por quê? Porque ele achava que estava no controle. De repente ele perdeu o controle, aí acabou a vida dele. Porque ele não acredita que Deus está no controle. Glória a Deus. Né, irmãos? Mas precisamos aprender aqui, irmãos, a não nos desesperar e ir até Deus, irmãos. Glória a Deus. Devemos, e como que a gente vai até Deus hoje, irmãos? A gente precisa ficar procurando o profeta? Não, irmãos. O véu foi rasgado. Hoje a gente dobra os nossos joelhos e a gente vai até Deus. A gente apresenta as nossas necessidades, a gente apresenta as nossas angústias, a gente mostra para Deus a nossa incapacidade de lidar com o problema, né, irmão? De solucionar o problema. E Deus, ainda que não venha trazer a solução do problema, Deus é aquele que nos dá força para lidar com o problema. Glória a Deus, Senhor. Da circunstância difícil que a gente está passando, irmãos. Santo Senhor. Sabe, é dessa maneira, irmãos, que nós temos que proceder. Glória a Deus. Ir até Deus, devemos confiar em Deus, irmãos. Sabe, muitas vezes, irmãos, os crentes enxergam um Deus desse tamanhinho, pequenininho, né, irmãos? Porque quando as coisas saem fora do controle dele, ele logo se desespera e entra em depressão, porque nem ele mesmo acredita que Deus pode resolver o problema, ou que Deus vai dar força para ele resolver o problema. Não, ele confiava nele mesmo, na força dele mesmo, nos recursos dele mesmo. Santo Senhor. Né, irmãos? Essa mulher aqui, ela não confiava nos seus recursos. E ela possuía recursos. Glória a Deus. Né, irmãos? Ela não confiava em mais ninguém. Ela foi até o profeta de Deus, porque ir até o profeta de Deus era ir até Deus. Né, irmãos? E quando ela vai e ela está chegando perto do profeta, né, irmãos? Eliseu e Geazi olham para ela, enxergam ela. Né, irmãos? E o que vai acontecer? Eliseu vai falar para Geazi, corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe: tudo está bem? Como está teu marido? E como está teu filho? E ela respondeu a Geazi: Shalom, está tudo em paz. Irmãos, olha só, Geazi foi até ela, perguntou para ela se estava tudo bem, e ela falou: não, tá tudo em paz. Está tudo em paz. Né, irmãos? Porque ela queria falar sobre os seus problemas para Deus. Né, irmãos? E para falar para Deus era através do profeta de Deus. Então não adianta ela ficar falando sobre os seus problemas para Geazi. Ela não queria falar com Geazi, porque Geazi não podia fazer nada por ela. Né, irmãos? Ela tinha que falar com Deus. E quantos crentes hoje falam dos seus problemas para todo mundo? Sabe, irmão? Fala dos seus problemas para todo mundo. Fala para o vizinho, fala lá na internet, fala no Facebook, fala para fala para todo mundo, mas não fala para Deus. Santo Senhor. Né, irmãos? Ela só queria falar o seu problema para Deus, porque é somente Deus que podia resolver o seu problema. Glória a Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que não adianta ficar reclamando, não adianta ficar murmurando, não adianta ficar se desesperando, não adianta nós ficarmos acreditando que os outros podem solucionar os problemas. Devemos ir a Deus, porque é somente Deus que pode resolver os nossos problemas, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E o que vai acontecer? Né, irmãos? Depois ela vai até Eliseu, e para Eliseu ela se prostra e ela fala para Eliseu sim, ela vai falar tudo aquilo que estava acontecendo. Né, irmãos? E quando Eliseu fala tudo aquilo que estava acontecendo, o que Eliseu faz? Né, irmãos? No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: cinge teus lombos, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Né, irmãos? Imediatamente Eliseu manda Geazi pegar o cajado dele e ir até o menino
para ressuscitar o menino. Mas quando nós vamos até Deus, sabe, imediatamente Deus é aquele que vem ao nosso encontro e faz alguma coisa. Glória a Irmãos. Deus, Senhor. Irmãos, Eliseu não virou para ela e falou assim, puxa, que pena, não posso fazer nada. Que pena, eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Irmãos, quando nós vamos até Deus, diante das nossas circunstâncias, diante das nossas dificuldades, diante das nossas impossibilidades, irmãos, Deus é aquele que imediatamente vem ao nosso encontro. Quer seja resolvendo o problema, ou quer seja, irmãos, nos dando força para superar o problema ou para lidar com o problema. É por isso que nós precisamos ir até Deus. Irmãos, porque Ele sempre vai estar pronto para nos ajudar. Glória a Deus. Sabe, ninguém se prostra diante de Deus e Deus fala, sinto muito, agora é com você, não posso fazer nada. Não, irmãos, Deus é aquele que está sempre pronto para nos ajudar, nos fortalecer. Irmãos, é por isso que Jesus Cristo, sabe, antes de morrer na cruz, naquele momento de dificuldade, Ele estava lá orando a Deus, intensamente orava a Deus, que até suar sangue Ele suou. Irmãos, porque na oração Deus o estava fortalecendo. Santo Senhor. Irmãos, diante das nossas dificuldades, devemos orar a Deus. Ele vai nos fortalecer. Glória a Deus. Ele vai nos dar força. Irmãos, é dessa maneira que nós temos que agir. E o que vai acontecer? Porém, a mãe do menino exclamou, tão certo como vive o Senhor e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornaria aos meus. Então ele decidiu acompanhar a mulher até sua casa. Irmãos, e o que aconteceu? Eliseu mandou Geazi ir. Irmãos, só que ela falou, não, mas eu não vou com Geazi não. Eu não vou com Geazi porque eu não acho que Geazi pode fazer alguma coisa. Se alguém pode fazer alguma coisa é Deus. E você é o profeta de Deus. E se você não voltar comigo, eu vou ficar aqui e eu não vou para casa nunca mais. Santo Senhor. Irmãos, quantas vezes os crentes estão confiando nos Geazes? Quantas vezes os crentes estão confiando nos seus recursos? Estão confiando na sua capacidade, estão confiando na capacidade do médico, estão confiando na capacidade dos seus recursos financeiros, estão confiando em um monte de coisa, quando eles deveriam confiar em Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando eles deveriam ter apenas a sua confiança em Deus. Glória a Deus. Irmãos, e nós aprendemos aqui que quanto maior a dificuldade, quanto maior a luta, quanto maior a tribulação, sabe, irmãos, mais nós devemos estar aos pés do Senhor. Glória a Deus. Buscando a Ele intensamente, dizendo, não, daqui eu não saio. Enquanto eu estiver nessa dificuldade, eu vou estar aqui aos pés do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, porque só Ele pode nos ajudar na dificuldade. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, e o que vai acontecer? O que vai acontecer? Geazi vai, e quando Geazi vai, ele encosta lá o cajado na cabeça do menino, o que acontece? Não acontece nada. Irmãos, mestre, o menino não volta assim. Irmãos, olha só, Geazi volta, encontra Eliseu e a mulher e fala para eles, o menino não voltou mais, o menino está morto mesmo, o menino não ressuscitou. Irmãos, ela poderia continuar tranquila. Não, eu não preciso me desesperar, tá vendo? Por isso que eu não queria ir com Geazi, tá vendo? Se tivesse ido embora com Geazi, tivesse deixado o profeta para trás, já estava desesperada, mas o profeta está aqui. Se o profeta está aqui do meu lado, estou tranquilo, não preciso desesperar. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa, é o profeta aqui do lado. Irmão, se tem alguém que pode fazer alguma coisa, é Deus. Se estamos com Deus, estamos tranquilos. Estamos com Deus, estamos sossegados. Não precisamos nos desesperar. Não precisamos entrar em depressão. Irmãos, não precisamos nos angustiar. Estamos junto com Deus, estamos bem, estamos tranquilos. Não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa a circunstância. Por mais que as coisas pareçam fora do nosso controle, elas estão totalmente sob os controles da mão de Deus. Irmãos, é o que nós aprendemos aqui. E o que vai acontecer? O profeta de Deus vai. Irmãos, o profeta de Deus entra naquele quarto dele mesmo, onde ela havia colocado aquele menino. Irmãos, e o profeta de Deus então vai aquecer o corpo do menino. Irmãos, até que por fim, o que acontece? Aquele menino volta à vida. Irmãos, aquele menino volta à vida e aquilo que era uma grande desgraça, aquilo que era uma grande tribulação, se tornou uma grande bênção. Irmãos, fortaleceu a fé daquela mulher.
As dificuldades, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, elas fortalecem a nossa fé. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? As tribulações, quando nós estamos na presença de Deus, nos deixam mais fortes. Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? As tribulações nunca fazem o crente desanimar. As tribulações nunca fazem o crente cair, se desviar. Elas simplesmente deixam o crente mais forte. Glória a Deus. Né, irmãos? Por isso que nada impede alguém de caminhar com Deus verdadeiramente. Não adianta o diabo vir e investir, tentar fazer cair. Quanto mais ele tenta, mais a gente se fortalece. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Esse é o poder de Deus nas nossas vidas. E essa mulher aqui, né, irmãos, agora estava com a sua fé mais fortalecida. Né, irmãos, que nós hoje, irmãos, possamos ter como essa mulher, diante das nossas dificuldades, e nós viemos a nos apegar mais diante de Deus, para que possamos ter a nossa fé fortalecida. Glória a Deus. Né, irmãos? Não há em quem confiar nesse mundo. Glória a Deus. Né, irmãos? Não há como nós depositarmos nossas esperanças em nada neste mundo. Tudo é areia. Tudo é uma casa na areia e desaba. Só em Deus, irmãos. Só em Deus. Nós temos que estar firmados em Deus constantemente. Mas nas adversidades, irmãos, é um momento onde nós temos que estar mais e mais apegados com Deus. Glória a Deus. Quando nós não estamos apegados com Deus na nossa dificuldade, nas adversidades, significa que nós nunca estivemos apegados com Deus, nem quando as coisas estavam bem. Santo Senhor. Porque se a gente só é forte quando as coisas estão bem, você não está apegado em Deus, você está apegado nas circunstâncias. Se a circunstância está favorável, você está forte. Então não é em Deus que você está apegado, é na circunstância, é no dinheiro, é nos recursos, é na sua capacidade. Né, irmãos? Mas quando nós estamos apegados em Deus, mesmo mediante as tribulações, as dificuldades, aí sim, irmãos, nós sabemos que nós estamos sempre apegados com Deus. Glória a Deus. Né? Por isso que essas coisas mostram quem caminha com Deus de verdade, Glória a Deus. quem serve a Deus de verdade. Né, irmãos? E essa mulher aqui, ela mostrou que ela caminhava com Deus de verdade, porque nem o marido dela entendeu por que ela foi até atrás do profeta. Mas você vai no profeta hoje? Mas é sábado? Mas hoje não é sábado. Hoje não é sábado? Mas hoje não é dia de festa? Mas o que você vai fazer no profeta? Né, irmãos? Quantos crentes hoje pensam, para que eu vou buscar para Deus? Mas o que Deus pode fazer? Não, mas como é que Deus vai resolver o problema? O problema é difícil, como é que Deus vai resolver o problema? Eu estava confiando nos recursos lá, os recursos não deu certo, agora não adianta caminhar com Deus, agora o que Deus vai fazer? Não, irmão, se tem alguém que pode resolver nossos problemas, é Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Ainda que não seja com a solução dos problemas, é nos dando força para lidar com os problemas, é isso que nós precisamos entender. Mas nós nunca vamos a Deus e ficamos desamparados, irmãos. Glória a Nunca vamos a Deus e nunca vamos ouvir, problema teu, você não pode fazer nada. Sabe, quando nós confiamos nas pessoas, nós podemos ouvir isso, coitado, é uma pena, eu sinto muito, mas com Deus não, irmãos. Quando nós vamos até Deus, nós não ficamos confundidos e nem envergonhados, irmãos. Glória a Deus. Porque Ele é aquele que nos ajuda, Ele é aquele que nos fortalece, né, irmãos? Ele é aquele em quem verdadeiramente podemos confiar. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém.